uma outra característica importante do reino de Deus é que o reino de Deus é proclamável. O reino de Deus é proclamável. Isso quer dizer que o reino de Deus não é algo que está escondido. Vejam que o reino de Deus ele é invisível, mas o reino de Deus não está escondido. Ao contrário, o reino de Deus precisa ser proclamado, o reino de Deus precisa ser anunciado. Por isso, essa característica, né, quando nós dizemos que o reino de Deus é proclamável. Lucas, capítulo 9, versículo 59, Lucas, capítulo 9, versículo 59, nos diz assim: A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então vejam o que Jesus disse para esse homem. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então o reino de Deus precisa ser proclamado. E como nós proclamamos o reino de Deus? Através da palavra. Através da palavra de Deus. E o que é a palavra? A palavra de Deus é a constituição do reino de Deus. A palavra de Deus são as leis do reino de Deus. A palavra de Deus são os princípios do reino de Deus. Então, quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós falamos da palavra, falamos das coisas de Deus, nós estamos proclamando o reino do Senhor, o reino de Deus. Então vejam essa característica importante, o reino de Deus é proclamável. Então o reino de Deus não é algo que deve ficar escondido. Uma boa notícia, né, o Evangelho são as boas novas. Uma boa notícia precisa ser anunciada. Muitas vezes não queremos falar coisas ruins, não queremos dar notícias ruins, às vezes são necessárias, nós não queremos. Mas aquilo que é bom, naturalmente nós queremos falar. Aquilo que é bom, devemos anunciar, devemos compartilhar. Então o reino de Deus, o lugar onde as nossas orações acontecem, né? Por isso estamos estudando sobre o reino de Deus, queremos entender sobre o reino de Deus para entendermos sobre intercessão, né? Então não podemos perder esse foco. Esse lugar onde as nossas orações são processadas no reino de Deus, que envolve a terra, envolve os céus. Esse lugar, no reino de Deus, este reino precisa ser proclamado. Então, quando você deixa de proclamar o reino, você está errado, porque ele deve ser proclamado a todo um instante. E aí nós vamos tratar de um outro princípio importantíssimo. Esse princípio é o princípio da representação oficial. Princípio da representação oficial. Onde nós encontramos esse princípio sobre o reino de Deus na palavra? No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, esse texto ele tem uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Embaixador. Vejam o que diz esse versículo. Portanto, somos embaixadores. Vou repetir. O que nós somos? Nós que somos integrantes do reino de Deus. Você é um integrante do reino de Deus. O que você é no reino de Deus? Você é um embaixador. Então entendam que você tem a sua profissão. Você pode ser um pedreiro,
pode ser um engenheiro, pode ser um militar, pode ser um maquiador, pode ser aposentado, pode ser pintor, pode ser advogado, médico, enfermeiro. Então, dona de casa, não importa. Cada um de nós temos um ofício, cada um de nós temos uma atividade. A nossa atividade humana, natural, graças a Deus por ela. Mas nós precisamos entender que além da nossa posição social, além da posição que nós ocupamos no nosso trabalho, né, independente da nossa profissão, nós também somos embaixadores. Então, se você é um advogado, por exemplo, saiba, você é advogado e também embaixador do reino de Deus. Se você é engenheiro, entenda, você é engenheiro e também embaixador do reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos que somos embaixadores do reino, o nosso comportamento muda. Porque eu não posso me comportar somente como um engenheiro se comporta. Eu preciso me comportar como um engenheiro se comporta, dentro da ética profissional, segundo os parâmetros técnicos dessa profissão, mas eu também preciso me comportar como um embaixador. E o que faz um embaixador? O próprio versículo, ele nos esclarece, diz aqui, portanto somos embaixadores em nome de Cristo. Então o que é um embaixador? Um embaixador é alguém que age em nome de alguém. E aí diz o versículo ainda, como se Deus exortasse por meio de nós. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui um embaixador americano no Brasil. O que faz o embaixador americano no Brasil? Um embaixador americano, ele representa o governo americano aqui no Brasil. O embaixador americano no Brasil, ele é uma autoridade do governo americano. O embaixador americano no Brasil, ele é uma representação oficial do governo americano. Então, tudo que o embaixador americano fala aqui no Brasil, entende-se como a voz do presidente americano. Entende-se que tudo o que o embaixador fala aqui na terra, aqui na nossa terra no Brasil, entendemos que tudo que o embaixador americano fala aqui representa a vontade do governo americano. Porque o embaixador americano no Brasil, ele é um representante oficial. E nós precisamos importar essa ideia para o reino de Deus. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somos embaixadores. Então, assim como o embaixador americano representa os interesses americanos no Brasil, nós, como embaixadores do reino de Deus, devemos representar os interesses do reino de Deus. Então, nós não podemos representar somente os nossos interesses particulares, os interesses da nossa família, os interesses do nosso trabalho, os interesses da nossa profissão. Não podemos representar só esses interesses. Precisamos representar os interesses do reino de Deus. Precisamos saber o que o rei quer de nós. Precisamos saber quais são os interesses do rei, quais são os interesses do reino, quais são os interesses do governo desse reino, para que possamos representá-lo de forma correta. Então diz aqui o versículo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, uma vez representantes do reino de Deus, o que acontece? O rei, o governante, atua através das nossas vidas. Em nome, o embaixador, ele atua em nome de alguém. E nós atuamos, nós, como embaixadores do reino de Deus, atuamos no interesse do reino e atuamos em nome do rei. Atuamos em nome de Jesus. É por isso
que nós precisamos usar o nome de Jesus. Quando nós falamos, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja repreendido, em nome de Jesus aconteça isso, em nome de Jesus não aconteça aquela outra coisa, o que estamos fazendo? Estamos agindo como embaixadores. Porque o embaixador, ele possui a autoridade daquele que o enviou. O embaixador representa o interesse, ele representa o poder daquele que o enviou. Por isso, quando usamos o nome de Jesus, estamos fazendo o quê? Estamos usando a representação oficial, estamos exercendo o nosso ministério de embaixadores, quando usamos o nome de Jesus, e devemos fazer isso. Ao usarmos o nome de Jesus, precisamos usá-lo com autoridade, porque estamos agindo como embaixadores, como representantes oficiais do reino de Deus.